Olá, mulheres, bom dia! Vamos iniciar mais uma semana com os nossos devocionais. Hoje iremos iniciar a jornada com os nossos devocionais pelo livro Bela aos Olhos de Deus, Os Tesouros da Mulher de Provérbios 31, da Elizabeth George, editora United Press. Então, mulheres, nos próximos dias nós iremos caminhar pela palavra da mulher virtuosa, a mulher de Provérbios 31. E eu quero fazer um convite a vocês para modelarmos juntas esta mulher de Provérbios 31 nos próximos dias. Vamos juntas procurar viver de acordo com os padrões que Deus nos apresenta por intermédio dela, estudando as diretrizes que suas ações e atitudes sugerem, buscar segui-las para manter nosso casamento, edificar nossa casa, educar nossos filhos e desenvolver força de caráter. Nela encontraríamos esclarecimento, incentivo, exemplo e motivação para trabalhar a vida inteira. Usando as palavras de Elizabeth, eu quero fazer um pedido, uma oração para nós durante esse percurso. Que permitamos que Deus use o conteúdo desse livro e desse devocional para nos ensinar qual é o tipo de beleza que Ele tem em mente, a fim de transformar nosso coração e a nossa vida. Compartilhemos a descrição de beleza contida em Provérbios 31 com nossas filhas e filhos e com qualquer outra pessoa que se interesse pelo assunto. Que nós desejemos de todo o coração tornar-nos semelhantes à mulher de Provérbios 31, porque ela, sim, é uma mulher bela aos olhos de Deus. Vamos juntas, mulheres, mergulhar nesse devocional, junto com este livro tão poderoso que se alia tanto à palavra de Deus e ao padrão de beleza de Deus para nós, mulheres do Senhor. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o caráter dessa mulher que o Senhor traz para nós em sua palavra, a mulher de Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem a achará? Provérbios 31, 10. Quero te fazer uma pergunta. Você já sentiu medo ao ter de enfrentar, de repente, um enorme desafio? Bom, todas nós já passamos por inúmeros desafios nas nossas vidas. Seja quando entramos em um novo colégio, na faculdade, seja ao dizermos sim no altar, a ter que criar os nossos filhos, iniciar um novo emprego, um novo projeto. Sempre somos cercados de desafios. Afinal, os desafios que nos movem de um lugar para o outro, que nos tiram da nossa zona de conforto, não é mesmo? E ao decorrer desse livro, pode parecer um grande desafio buscarmos modelar, nos tornar parecidas com essa mulher de Provérbios. Quem já leu o capítulo 31 de Provérbios sabe que essa mulher é uma mulher poderosa. Eu me inspiro muito nessa mulher e busco seguir seus padrões, busco seguir os seus princípios e seus valores, que são muito ricos para nós, mesmo nos dias de hoje. Você pode pensar que vai ser um grande desafio pela frente, afinal, essa mulher é bela, bem-sucedida, maravilhosa, perfeita aos olhos de Deus. Ela parece ser maior que a vida. Parece que, ao olharmos para ela, viver como ela está tão longe, tão distante, tão acima de nós, tão bela, tão superior, tão impossível de existir.
Ou assim parece. Muitas vezes você pode estar pensando, mas eu não quero ser como a mulher de Provérbios, porque parece tão difícil. Realmente, mulheres, tem desafios que vão vir nas nossas vidas, que a gente não vai querer passar por eles. Mas, no final, nós vamos dizer que não foi tão difícil. Ou sim, pode ter sido muito difícil, mas conseguimos. Não foi fácil. Precisamos muitas vezes parar para descansar. Algumas vezes não, muitas vezes. Iremos ver que as pessoas, outras pessoas, passam por nós enquanto estamos ali nos esforçando, mais do que conseguimos. Mas no final, conseguiremos. E isso não é só sobre modelarmos essa mulher de Provérbios. Em todas as áreas da nossa vida, a cada desafio que nos vem pela frente. Muitas vezes parece difícil, mas com o Senhor ao nosso lado, se torna possível um passo de cada vez. Muitas vezes você pode olhar e falar assim, mas Ju, eu tenho tentado ser uma mulher melhor, eu tenho buscado ser uma esposa melhor, uma mãe melhor para os meus filhos, mas eu não consigo. Ei, mulheres, eu quero te dizer que as transformações que o Senhor quer fazer na nossa vida não são do dia para a noite. É preciso esforço, sim. É preciso muitas vezes parar, descansar. Mas eu quero te dizer que é possível. É possível, sim. Só não desista. Persista no caminho. Persista crescendo e amadurecendo. A cada erro, nós nos reerguemos e permaneceremos de pé quando estivermos focadas na visão que o Senhor nos deu. E aí então nos veremos fazendo o que antes parecia impossível. Sabe? Talvez você esteja lutando contra o desejo de querer ser igual a esta mulher, de querer tentar ou buscar ser perfeito aos olhos de Deus. Talvez você tenha vacilado e desistido ao imaginar o preço de tal esforço, sentindo que ele exigiria muito de você. Talvez tenha sofrido ao ver outras mulheres passando à sua frente, por serem mais semelhantes a ela. Ao longo do caminho, vamos nos abastecer do poder misericordioso do Senhor e da determinação do seu Espírito para nos tornarmos tudo o que Deus quer que sejamos, dando um passo por vez. Ei, mulheres, não importa o padrão que o mundo quer que estabeleçamos sobre as nossas vidas, sobre nós mesmas, dizer o que nos cabe ou não. O que realmente importa é que vivamos à altura do que o Pai nos chama para viver, que sigamos os padrões do céu sobre a beleza da mulher, não os padrões do mundo. Eu e você somos cidadãs celestiais. Nossa morada não é aqui. Somos estrangeiras e peregrinas neste mundo. Que possamos viver aos padrões da nossa morada, do nosso lugar, do nosso céu, do reino do nosso Pai. No livro de Provérbios, podemos ver que os estudiosos concordam que Provérbios 31 retrata os conselhos de uma mãe sábia a seu filho. O versículo 1 diz: palavras do rei Lemuel, as quais lhe ensinou sua mãe. Nos versículos 1 a 9, ela fala dos elementos básicos de liderança. E nos versículos 10 a 31, ela descreve a esposa que ele deve procurar, aquela que é um raro tesouro. Aqui, ela traz uma lista, uma mãe para o seu filho, uma lista das qualidades que ele deveria encontrar em uma esposa, de acordo com as letras do alfabeto hebraico. Ensinando-o dessa maneira, o alfabeto do caráter poderia ser aprendido com rapidez, memorizado com facilidade e repetido com regularidade,
e assim gravado permanentemente nas tábuas do coração de seu filho. Quando a mãe chegou à última letra do alfabeto e terminou de exaltar as qualidades de uma mulher virtuosa, esse poema lírico de louvor passou a ser para aquele jovem príncipe e para nós o alfabeto de Deus do caráter feminino. Sim, mulheres, o texto de Provérbios 31 foi escrito, ou melhor, proferido por uma mulher. E é assim, de mulher para mulher, os conselhos contidos nessa palavra. Sim, a mulher de Provérbios 31 é real. Assim, você e eu não precisamos apenas admirá-la, mas nós podemos ser essa mulher. Precisamos antes entender que o padrão de Deus para a beleza não é o mesmo do nosso. Não é o mesmo que as mídias nos apresentam, que as TVs declaram. Não, é o padrão do céu. E sim, mulheres, você e eu podemos ser bela aos olhos de Deus. Lá em Provérbios 31, do versículo 10 ao versículo 31, apresenta um retrato do que Deus pensa a respeito da beleza feminina. E olha, os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, nem os caminhos dele os nossos caminhos. Os caminhos dele são muito mais altos do que os nossos caminhos e mais altos do que os nossos pensamentos. Deus existe em um patamar superior ao nosso. Assim também acontece com a ideia de beleza a respeito dos pensamentos do Pai. O significado da palavra virtuosa pode ser comparado aos dois lados de uma moeda. O poder da mente, que são princípios morais e atitudes, e o poder do corpo, vigor e eficiência. O poder da mente é a nossa força mental, que impede e que nos impedirá de desistir, de ceder, de abandonar ou de não alcançar o alvo que Deus deseja para nós. E eu e você somos chamadas a desfrutar da virtuosidade do Pai, do poder que Ele nos dá na mente. A mulher bela aos olhos de Deus é pura, honesta, diligente, parcimoniosa, forte de caráter, bondosa, sábia, consagrada. Essas qualidades capacitam a bela mulher de Deus, eu e você, a administrar nossas vidas, nosso tempo, nosso dinheiro, nossa boca, nosso lar, nossos relacionamentos e o nosso eu. Que poder, hein, mulheres, que vamos extrair. Quanta força, quanta sabedoria extrairemos nesses dias. Por isso eu quero te pedir que acompanhe todos os dias. Tenho certeza que no final do nosso devocional com este livro, estaremos mais fortes, mais sábias, mais virtuosas. A palavra também virtuosa nos traz o poder do corpo. E ao vermos tudo que a mulher de Provérbios 31 é capaz de fazer, podemos perguntar para Deus, Pai, como ela consegue tudo isso? E veremos claramente que esse tipo de vida, esse lifestyle, o estilo de vida da mulher de Provérbios exige energia física e vigor. E é isso que essa palavra virtuosa também nos traz. Ao observarmos a beleza e a força da mulher de Provérbios 31 em ação, veremos que ela trabalha diligentemente com as mãos. Suas mãos diligentes plantam uma vinha. Também manejam o fuso e a roca. Ela trabalha desde a madrugada, estende a mão ao necessitado, tece roupas para a família, para o lar, para si própria e para serem vendidas. Não é preguiçosa e cuida do bom andamento do lar. Essa mulher necessita de força física e de habilidade para executar o trabalho de sua vida, o trabalho de amor.
A palavra hebraica que designa virtuoso é usado mais de 200 vezes na Bíblia para descrever, sabe o que é, mulheres? Um exército. Sim, essa mulher cheia de virtuosidade, de força e poder, tem o poder de um exército. Uau! Que poderoso, hein? E eu e você somos chamadas por Deus para modelarmos, para sermos como esta mulher. Essa palavra virtuosa refere-se a uma força e é usada para significar apto, capaz, vigoroso, forte, heróico, poderoso, eficiente, opulento e notável. E se mudarmos essa palavra para o feminino, começaremos a compreender o poder que existe no íntimo de cada uma de nós, mulheres virtuosas. Assim como a força mental e a energia física são características determinantes de um exército, elas também definem a bela mulher de Deus. Uau! Nosso Pai é tão poderoso. Uma palavra que muitas vezes nos traz, para muitas mulheres, pode trazer como submissão, como estar fora do padrão do mundo. Para Deus, significa mulheres poderosas, mulheres fortes, corajosas, aptas, capazes, eficientes, mulheres notáveis. Com Deus, o padrão de Deus para as nossas vidas, mulheres, nos tornam cada vez mais fortes e poderosas. E eu não sei vocês, mas é esse o padrão que eu quero sobre a minha vida. E com a ajuda do nosso Pai, nós também poderíamos ser como essa mulher. Então, como podemos ser belas? Cultivando o desejo de ser bela. Queria que você parasse e pensasse qual o legado você quer deixar para outras mulheres, para as pessoas que te cercam, para os seus filhos. Como você deseja ser lembrada como uma mulher sábia, virtuosa, forte. Como você deseja ser lembrada? Precisamos cultivar esse desejo em nossos corações. Precisamos também dar tempo ao tempo. Olha essa frase, mulheres. Coisas grandiosas não acontecem do dia para a noite. Coisas grandiosas não acontecem por acaso. Precisamos cultivar tudo aquilo que queremos viver nas nossas vidas. Sabe, eu busco falar sempre para as mulheres que me cercam que para gerar vida, um ovo precisa nascer de dentro para fora. Se ele for quebrado de dentro para fora, significa que foi gerado vida, nasce uma vida dali. Mas quando quebramos um ovo de fora para dentro, significa morte. O que está ali dentro não é mais capaz de gerar vida, né? Sim, serve de alimento, mas vida não. Então, para nos transformar nessa bela mulher, precisamos dar tempo para que Deus nos transforme de dentro para fora. Não é na força do nosso braço, mas é no poder do Espírito Santo que seremos geradas de dentro para fora e cultivaremos todos esses princípios e força da mulher de Provérbios. Também precisamos, mulheres, ter tempo lendo a palavra de Deus. Será lá que nós adquiriremos força de caráter e começaremos a refletir claramente a imagem do rosto do nosso Pai Celestial. À medida que a palavra vai alisando e polindo o nosso caráter, assim como um diamante bruto. Muitas vezes eu e você somos esse diamante bruto que o Pai precisa lapidar e polir até que reflita a imagem do seu rosto. Enquanto nós nos concentramos na leitura da palavra de Deus, a luz da verdade contida nela ilumina nossa mente e passaremos a viver para glorificá-lo. Aleluia! Quando lemos a palavra de Deus, Ele usa a sua palavra, as sagradas escrituras, para eliminar e levar embora os nossos temores, nossa indolência, nossas dúvidas, os nossos pecados.
Deus utiliza as palavras, a sua palavra, para transformar-nos em uma mulher de poder divino que reflete a beleza dele de maneira cada vez mais brilhante. Poder em mulheres que há ao nos debruçarmos e passarmos tempo com a palavra do nosso Pai. E assim conseguiremos memorizar palavras-chave de Deus para a nossa vida. E isso irá nos dar força em dias difíceis. Naqueles dias que pensamos que podemos desistir, naqueles dias que pensamos que as nossas forças se acabaram. É aí que eu trago à memória a palavra do Pai, que é o nosso escudo, que é a nossa espada, é a nossa direcionamento, nosso GPS do céu. E aí então podemos trazer a memória que nos traz alegria, força nos dias difíceis, ao declararmos aquilo que nos trouxe força lá atrás, para que nos traga força novamente nesses momentos difíceis. E é muito importante também, mulheres, passarmos tempo com outras mulheres que têm a mesma visão, que estão caminhando para o mesmo destino. Conviva com mulheres que estimulem o seu crescimento espiritual. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Que juntas estejamos empenhadas em amar, incentivar e orar umas pelas outras ao longo dessa jornada. Eu também quero te incentivar nesse tempo que estivermos, decorrendo por este livro, que você também leia outros livros de áreas específicas que você quer buscar desenvolver mais. Tenho muitos livros poderosos, mulheres. A autora, a Elizabeth, aqui nos indica também a ler biografias de mulheres consagradas a Deus, né? Tem algumas, Amy Kerr Mitchell, Susanna Wesley, Elizabeth Elliot, Edith Schaffer, Ruth Graham, que é a esposa de Billy Graham. Então, buscar ler, entender mais que o testemunho dessas mulheres, ou o testemunho de pessoas poderosas em Deus, vão nos encorajar a nos desenvolvermos também naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas neste tempo. E eu quero te dizer que o tempo é hoje. Viva hoje como Ele deseja. Busque hoje mudar. Busque hoje fazer diferente. E isso é para toda a vida. Ouça o que a bela e sábia Edith Schaffer diz a respeito da mulher de Provérbios 31. Certamente todas as coisas admiráveis escritas sobre essa mulher não ocorreram no período de um ano. Para mim é um resumo da grande diversidade de realizações, de resultados de seu trabalho, imaginação e talentos ao longo de muito tempo. Sim, mulheres, não que conseguiremos ser essa mulher do dia para a noite, nem em um ano, como aqui Edith Schaffer nos diz. Mas é um trabalho para uma vida toda, de glória em glória, um passo de cada vez. Conseguiremos ser essa mulher bela aos olhos de Deus. Muitas coisas você pode estar pensando, eu já cheguei nesse padrão dessa mulher. Algumas outras ainda precisamos trabalhar mais. E é assim mesmo, mulheres. É um caminho longo que vamos trilhar, começando juntas nesses dias, mas que vai exigir esforço, dedicação e escolhas durante toda a nossa vida. E vale nos trazer à memória, relembrar que ela é o retrato de Deus e reflete a ideia de Deus sobre a beleza e o ideal de Deus para o padrão de excelência nas nossas vidas. Este é o maior combustível para desenvolvermos as habilidades, os dons, os talentos que temos dentro de nós com a força e a beleza da mulher de Provérbios. Vamos orar? Pai, nesses próximos dias queremos te pedir que nos ajude a desenvolver a beleza da mulher segundo os seus padrões. Que tudo aquilo que estejamos crendo, todas as mentiras que o padrão do mundo nos traz, sejam desfeitos da nossa mente, da nossa vida.
Desejamos nos tornar uma mulher semelhante a um exército, que avança enfrentando os desafios e os deveres da vida com vigor, coragem, valentia, determinação, perseverança e poder. O poder que vem do Senhor. Desejamos ser uma mulher bela aos seus olhos, Senhor. Alegrar-nos com a sua aprovação. Queremos ser como o servo bom e fiel. Queremos ser fiéis com tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nos faz ser cada dia mais parecidas contigo, mais parecidas e semelhantes a essa mulher de Provérbios 31. Obrigada, Senhor, pela sua graça que está sobre nós a cada manhã. Muito obrigada por esse devocional. Em nome de Jesus. Amém.